Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? Que legal, com a professora também. Vocês viram que nós temos um novo horário? E que hoje, segunda-feira, vocês terão aula com a professora Lívia também. Ficando assim no primeiro horário de segunda-feira, tá? Nós temos o primeiro horário de Educação Física, no segundo horário com a professora Lívia, hoje História, e depois com a professora Laura, tá? Depois do intervalo, ok? Então vamos lá. Aula de História, não é mesmo? Então vamos lá, página 138, ok? Vamos falar terceiros saberes. Muito bem. Você sabia que, contando histórias, é possível preservar a memória de um povo? Pois é. É assim que se considera uma história que foi contada de pai para filho. E assim continua a sequência, né? É o que fazem os griotes. No continente africano, eles são chamados de historiadores tradicionalistas. Os griotes são responsáveis por guardar e transmitir a história dos reis e de seu povo por meio da fala. Então eles guardam na memória toda a história e vai contando para as futuras gerações, né? Que são os filhos, os netos, bisnetos, e prepara, né? E esses griotes, eles preparam uma outra pessoa para continuar a história, né? Eles continuam, desde a infância eles são treinados, né? E já começa a treinar quando eles chegam na idade mais ou menos adulta, já começa a treinar outras crianças para continuar contando as histórias, né? A presença dos griotes na África é muito antiga. Por exemplo, a história de um dos governantes do reino de Mali, entre os anos de 1230, muito tempo atrás, a 1255, foi e é transmitida até hoje para a população por meio dos griotes. Atualmente, eles exercem seu ofício em diversos países africanos, como Mali, Guiné e Senegal. Muito bem, eles continuam existindo, viu? Página 139. O professor vai contar, vai ler para a classe uma história sobre a Etiópia, na África. Ouça com atenção, vamos lá. Bom, no livro de vocês não tem essa história, mas aqui no meu tem, então, hora do silêncio para poder ouvir a história, não é mesmo? Então, a história é os dois reis de Gondar, fica na Etiópia. Presta atenção nessa história. Por que dois reis, né? Era um dia como os outros de outrora. E um pobre camponês, tão pobre que tinha apenas a pele sobre os ossos e 3 galinhas. Estava sentado na entrada da velha casa dele, na cabaninha como todo fim de tarde. De repente, viu chegar um caçador montado a cavalo. O caçador se aproximou, desmontou, cumprimentou-o e disse: "Eu me perdi pela montanha e estou procurando o caminho que leva à cidade de Gondar." "Gondar? Fica 2 dias daqui", respondeu o camponês. O sol estava se pondo e seria mais sensato se você passar a noite aqui e partisse de manhã bem cedo." O camponês pegou uma de suas galinhas, matou-a, cozinhou-a no fogão a lenha e preparou um bom jantar, que ofereceu ao caçador. Depois de comerem os dois juntos, sem falar muito, o camponês ofereceu sua cama ao caçador e foi dormir no chão ao lado do fogão. No dia seguinte, bem cedo, quando o caçador acordou, o camponês explicou-lhe como teria que fazer para chegar a Gondar. O caçador, que ouvia com atenção, disse: "Acho que vou
me perder novamente. Não conheço essa região. Você me acompanharia até Gondar? Poderia montar no cavalo na minha garupa. O camponês começou a fechar a sua porta da cabana, montou na garupa do caçador e começou o trajeto. E quando por fim chegaram à cidade de Gondar, no horizonte, o camponês perguntou ao caçador: e como é ser conhecido um rei? Como é que se conhece um rei, né? Não se preocupe, disse o caçador. É muito fácil. Quando todo mundo fizer uma coisa, a mesma coisa, o rei é aquele que faz outra bem diferente. Pouco depois, os dois homens chegaram à cidade e o caçador tomou o caminho do palácio. Havia um monte de gente diante da porta, até que, ao verem os dois homens a cavalo, se afastaram da porta e se ajoelharam à sua passagem. O camponês não entendia nada. E um dos dois homens se instalaram em um grande sofá, muito confortável. Todo mundo ficou em pé à sua volta. O camponês estava cada vez mais inquieto. Observou bem tudo o que via, aproximou-se do caçador e perguntou: quem é o rei? Você ou eu? O caçador começou a rir e disse: eu sou o rei, mas você também é um rei, porque sabe acolher um estrangeiro muito bem em sua casa. E o caçador e o camponês ficaram amigos por muitos e muitos anos. Muito bem, viu que história linda? Voltando aqui então na página 139, agora seria possível vocês responderem a questão 2. O que você achou da história? Ela fala de coisas parecidas com o seu dia a dia? Essa resposta é toda sua, tá? Observe a ilustração abaixo. Vamos lá, vamos observar nas duas páginas. Em grupo. Como a gente não pode estar em grupo, né? Então, cada um em sua casa respondendo. Crie uma história para ser contada para toda a turma. Vocês podem contar a história e postarem lá na nossa plataforma. Questão 4. Agora você será o historiador de sua família. Escolha um parente mais velho e peça a ele que conte uma história que aconteceu há muito tempo. Não se esqueça de anotar o nome dos personagens, os fatos e as datas de quando ocorreram. Depois, narre essa história para a sua turma. A gente vai contar lá na plataforma, ok? Na página 140 tem um outro trechinho que fala de um patrimônio do Brasil. Mas essa parte eu gostaria que vocês lessem com muita atenção, porque nós precisamos praticar leitura, ok? Fala de um patrimônio muito importante que acontece que existe no Brasil. Lá na capital de Natal, olha que legal. Rio Grande do Norte, na verdade. A cidade, a capital é Natal, tá? Para que serve o forte? Né? Para que servia o forte naquela época? Lembra? Será que ele era para a defesa do litoral da região? Era para isso que ele servia? Ou era só um enfeite? O que vocês acham? Questão 2. Por que essa construção deve ser preservada? Será que é para guardar lá quietinho, para a gente ficar, quem quiser ir lá, os turistas olhar e ver que existe um testemunho da história do Brasil? Seria isso? Ou não? É apenas uma construção antiga. O que vocês acham? Minha coleção de palavras da história, memória. As palavras ao lado aparecem neste capítulo. Memória. Então, as questões aqui abaixo, vocês terão que ler com muita atenção e respondê-las. Ok? É bem pessoal, tá bom? Leia com atenção, estude com atenção, complete as atividades. Se não entendeu, volta o vídeo, assista novamente, assista a história que a professora contou, tá? Que vai ajudar bastante aqui no seu conteúdo de história, tá bom? E na dúvida, a professora vai estar no Zoom, hein? Entrem lá.
Temos 40 minutos de Zoom, ok? Beijo e até a próxima aula.